Hoje eu vou te mostrar como você pode criar esse projeto em sua própria casa de forma simples e fácil. Nesse caso, não vai precisar nem de forno de alta temperatura, tampouco da mufla. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição vou deixar o link de 2 livros, o Vidrofusão A Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como você pode criar peças incríveis utilizando seu próprio micro-ondas, e também o Vidrofusão A Arte de Transformar, onde eu te ensino a vidrofusão de forma prática para que você possa criar peças incríveis independente do tamanho e independente do vidro que você vai estar utilizando. O link de ambos os livros vai estar aqui na descrição. E antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like, que isso ajuda a gente bastante. Bom, vamos lá, pessoal. O projeto de hoje é muito simples de fazer, mas requer um pouco de atenção em alguns passos. Para você que é um pouco ansioso e está pretendendo digitar aqui embaixo, o Evandro fala demais, basta você pegar um copo, utilizar um maçarico, derreter levemente o vidro e aí adicionar a bala, beleza? Esse é o processo para você que é ansioso. Agora, caso você realmente queira aprender como você pode fazer isso de forma segura, eu vou explicar aqui o processo passo a passo. O primeiro passo aqui que você deve fazer é escolher o copo. Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, eu escolhi um copo. Aqui na cidade onde eu moro, eu só encontrei esse copo aqui mais grosso. Se você conseguir encontrar um copo mais fino, principalmente nos primeiros projetos, talvez seja mais fácil para você. Aqui, na região onde eu moro, eu não encontrei um copo mais fino, então vou utilizar esse mais grosso aqui. O primeiro passo, depois que você escolher o copo, é higienizar. A higienização é feita de forma simples. E para que vai servir essa higienização? Como depois a gente vai estar derretendo ou amolecendo o vidro, se no copo, por exemplo, tiver marca da sua digital e você derreter o vidro com essa marca, ela vai permanecer no copo. Então você higieniza bem o copo e posiciona ele no lugar onde você vai executar todo o processo. E não, pessoal, aqui não vai precisar de forno de alta temperatura nem de mufla, como eu expliquei no começo. E o local escolhido por você deve ser um ambiente livre de ventos, beleza? Porque qualquer alteração que tiver, qualquer alteração não, né? Se porventura você está executando ali o projeto e tiver uma rajada de vento frio, digamos assim, as chances são que o copo pode quebrar. A base que você vai estar colocando esse copo não necessariamente precisa ser de manta refratária, assim como eu estou colocando aqui, como eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Você pode utilizar qualquer material que seja resistente a mudanças de temperatura. Materiais simples como tijolo, bloco, esse tijolo e bloco comum que você encontra na rua, eles são sim suficientes. É importante também que essa base ela esteja em forma de L. Por quê? Vamos supor aqui, tomara que eu não quebre aqui o copo. Aqui é o copo e aqui é a parede. Assim como a manta refratária está aqui nesse vídeo, você tem que colocar o tijolo ou o bloco dessa forma também. Por quê? Vamos supor, aqui é a base onde vai ficar o copo, aqui é a parede em L do bloco refratário, do tijolo, do que você escolher. A chama, ela vai vir teoricamente daqui. Por que que tem que ser em L? Porque a chama vindo aqui e batendo aqui no L, na paredezinha aqui, ela também vai ser projetada para a parte de trás do copo. E por que que isso é importante? Se porventura não tiver essa parede aqui, você projetar somente aqui, na prática, aqui parte do copo vai estar muito mais quente do que a outra parte. Tendo essa parede, a chama bate aqui na parede e também projeta calor para esse outro lado aqui do copo, fazendo com que dificulta um pouco mais, o processo de choque térmico seja um pouco mais dificultado por conta disso. Então você vem com o maçarico, direciona nesse início para todo o copo. Então você vai direcionar a chama aqui na frente, também aqui nas laterais, um pouco de cima para ser projetada aqui para dentro, e você vai brincando com esses movimentos. Quando você perceber que a parte aqui, que o copo já ultrapassou a temperatura de pelo menos 300 graus, eu sei que é muito difícil você visualizar isso, né, a olho nu, no caso aqui, vou citar a questão de tempo. Você vai fazer isso com a chama do maçarico baixa por cerca de 5 minutinhos. Você vai fazendo isso daqui, já para garantir. Pode ser menos? Pode ser menos. Mas nesse primeiro projeto, é interessante você fazer por 5 minutos,
minutos, depois você aumenta a chama e aí você faz por mais entre 2 e 3 minutos na frente, na lateral, por cima e por dentro. Você vai brincando. Depois de passar desses 2 minutos, aí você projeta a chama aqui na frente e aumenta um pouco mais ela, só aqui na parte da frente. Lembrando que de vez em quando é interessante você movimentar um pouco a chama aqui para as laterais, para que a chama bata na parede, e se a parte de trás aqui do copo estiver muito mais fria do que na frente que tá, o processo de choque térmico ele seja dificultado também. Direcionou aqui, você mantém a chama por mais ou menos 1 minuto direcionada aqui e aumenta ela e deixa focada somente aqui. Se você tiver um maçarico com a chama mais fina do que esse daqui que eu estou mostrando, eu só tenho esse maçarico aqui, que a chama é deveras muito larga, o tempo aqui na frente ele tende a ser menor, porque toda aquela chama vai estar direcionada para um ponto menor. No meu caso, como eu não consigo isso, o meu tempo ele tende a ser maior. Outro detalhe importante é que na questão da bala, essa daqui está um pouco grande, muito grotesca, diferente das que eu já vendi, e aqui nesse caso aqui foi o teste. Na questão da bala, você tem que separar um metal, no caso tanto a bala que eu utilizei quanto o ferro que eu utilizei para perfurar aqui o vidro, eles são de aço inox. Você tem que utilizar uma ponta muito semelhante à ponta que você vai estar adicionando aqui. Se você está adicionando uma bala, algo semelhante à ponta da bala. Se você vai estar adicionando uma moeda, algo semelhante à ponta ao canto da moeda. Enfim, no meu caso eu utilizei um bastão de aço inox muito semelhante. Quando eu perceber que o vidro ele está próximo, está começando a amolecer, eu coloco ali o meu bastão de aço inox ali próximo para receber um pouco dessa chama, e quando eu perceber que o vidro ele já pode ser pressionado com esse bastão, eu venho com ele e aos poucos, devagarzinho, sem muita força, lembrando que meu copo ele não está fixo, sem muita força eu vou fazendo leves pressões no vidro. Se eu perceber que o vidro ele não afundou, é porque precisa de mais tempo com essa chama. Então eu novamente direciono aquela chama ali por um pouco mais de tempo e venho novamente com o bastãozinho com calma e faço uma leve pressão. Se eu perceber que afundou, aí sim eu empurro um pouquinho mais até eu perceber que chegou numa distância legal, que vai caber legalzinho a bala, a moeda, o dado que você colocou. Pressionei ali e sempre com a chama direcionada. Retiro o bastão, não vou mais utilizar ele, só que eu não posso parar a chama de uma vez, eu tenho que diminuir essa temperatura, e é aqui onde está o maior erro da galera que tenta fazer e não consegue. Da mesma forma que você tem que tomar cuidado com essa subida de temperatura, você também, não é porque o projeto já está torto aqui que você tem que esquecer ele, você também deve diminuir a temperatura de forma gradativa. Então você, novamente, pressionou, quando você pressiona que cria essa fissura, cria-se também uma tensão nesse ponto aqui do vidro. Então você projeta a chama de novo e vem diminuindo a chama de forma gradativa. Se o vidro é grosso, assim como esse, você tem que vir diminuindo a chama, e esse processo gradativo de queda de temperatura tende a demorar entre 2 e 3 minutos para que o seu copo ele resista ao resfriamento. Então assim, deixou direcionado, você vem diminuindo de forma gradativa a chama e aí começa a brincar novamente com os ângulos do copo. Projetou aqui na frente, diminuiu, veio um pouco aqui no lado, um pouco aqui nesse lado aqui, um pouco aqui em cima e um pouco aqui nas laterais, aqui na parte de trás. Sempre deixando com que a chama pegue também na parede do que está aqui atrás do copo. Feito isso, o copo já resfriou, basta você vir com o material e colar ele aqui no vidro que você tem um copo bonitinho com o material que você utilizou moldando aqui uma parte dele. Em relação à cola, eu geralmente utilizo a cola Araldite. Esse daqui eu já colei faz pouco mais de um ano e até agora ele não desgrudou. Nossa, só faltou eu fazer isso aqui, ele desgrudar justo agora. E ele não desgrudou. Já vendi vários e vários modelos exatamente iguais a esse, com um modelo muito semelhante de bala, também de aço inox, e até hoje eu não recebi nenhuma mensagem de nenhum cliente falando que ele desgrudou, que ele descolou. Então, para mim, a Araldite é totalmente eficaz para fazer esse tipo aqui de projeto. Faz e depois me conta como que saiu o resultado de vocês. Um detalhe aqui muito importante também, para quem não quer ouvir mais nenhum detalhe, é só isso aqui, tá bom? Pode ir. O processo é só isso. Aqui eu vou dar um plus para quem não quer ter problema com o copo. Se você fez isso, eu
indico você comprar pelo menos 2 copos, um para você testar e outro para você realmente levar a sério, digamos assim. Porque vamos supor que você fez isso tudo aqui que eu expliquei para você e o copo quebrou no início, é porque a temperatura está subindo muito rápido e você tem que subir essa temperatura de forma mais gradativa, fazer uma rampa menor para que o copo ele resista a essa subida de temperatura. Se o copo quebrou na descida de temperatura, é porque, de novo, a temperatura, essa rampa foi muito íngreme, ou seja, o copo resfriou muito rápido. Se o copo quebrou depois que já resfriou, é porque a tensão aqui na curvatura do vidro, mesmo assim, ainda foi muito grande. Então você tem que manter ele, essa rampa de caída de temperatura, ela tem que ser menos íngreme para que o vidro ele passe pelo processo de recozimento, digamos assim. A gente chama mais recozimento dentro da vidrofusão em si, mas nesse caso aqui para que o vidro ele seja cozido numa temperatura específica para que ela resista a essa queda de temperatura e a essa tensão criada aqui por esse ângulo da bala. Bom, pessoal, como vocês viram, é um projeto muito simples de se fazer e é claro que você, como a gente está mexendo tanto com vidro como também com fogo, você tem que utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para que nada de errado aconteça durante o seu processo. Em relação a valores, eu não costumo falar aqui de valores aqui no canal, mas dependendo da peça que você fizer, do material que você vai estar utilizando aqui, você pode vender um copo desse daqui que você pode pagar. No meu caso, eu paguei R$5 nesse copo. Na bala, eu paguei, se eu não me engano, foi 4 ou foi R$5 também. Não esse modelo aqui, um modelinho menor. E eu vendi cada peça dessa daqui, das encomendas que eu já fiz, eu vendi por, se eu não me engano, foi 25 ou R$30 fora o envio. Então dá para ter um lucro bem bacana fazendo isso daqui. E detalhe, não é todo mundo na internet, não é todo mundo que mexe com vidro que sabe fazer isso daqui. E agora, se você seguir todos esses passos aqui que eu expliquei para você e tomar todos os cuidados que eu mencionei, com certeza você vai conseguir fazer isso aqui sem problema nenhum. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão a Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão a Arte de Transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os 2 pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!